Boa noite, está no ar o programa Bacana, agora na versão entrevistas. O programa Bacana que você conhece continua todos os sábados às 13h30 na TV RBA, mas aos domingos, às 20 horas, estaremos aqui com um programa no formato um pouco diferente. A ideia é debater mais profundamente os temas importantes para a sociedade. Neste programa, eu terei sempre uma pessoa que vamos entrevistar e alguns convidados que vão me ajudar a fazer essa entrevista. Hoje eu tenho a Vanessa Vasconcelos, jornalista, ex-vereadora, capitã da PM da Reserva. Ela está conosco aqui e vai me ajudar a entrevistar o nosso convidado. Também chamei o ambientalista, advogado, presidente do PV, o Zé Carlos Lima, que também vai estar nos ajudando. O nosso entrevistado de hoje se chama Éder Mauro Cardoso Barra, delegado da Polícia Civil. Esse ano ele completa 30 anos de profissão. Ele é casado com Dona Alessandra e tem 2 filhos, um de 31 anos, o Hugo Rogério, e um de 3, que é o Éder Mauro Filho. Ele é de Belém, tem 4 irmãos, filho de Vivaldo Barros, que é militar, e também da Dona Trindade, auxiliar de enfermagem. Estudou escola pública, mas fez direito no SESEP. Foi candidato a deputado federal nas últimas eleições pelo PSD. Teve 265.983 votos. Quem está conosco hoje aqui é o deputado federal, o delegado Éder Mauro. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado também a Vanessa por estar aqui conosco, ao Zé. Quem estou eu? Vanessa fazia tempo que eu não via. O Zé, não é? Não é, Vanessa? O Zé eu andei vendo o Zé nas últimas eleições. Exato. E o Éder, todos nós vendo ele fazendo campanha e com essa popularidade impressionante. Eu quero começar perguntando para você, delegado. Você é natural de Belém. Belém. Teu pai era militar, tua mãe é auxiliar de enfermagem. Você cresceu em que bairro da cidade? Bem, a minha infância foi no bairro da Pedreira, ali na Marquês de Eval, na confluência ali do antigo Bacabal. Então você gosta de samba? Ah, com certeza. Que nem a Vanessa, samba e do dançarina amor. Eu de também pé. sou da Você Pedreira. também Nasci na Angostura, lógico. Muito bairro, né? Bairro, pelo menos agora. Né? Naquela época, é um bairro que sempre foi provido. 50 anos atrás, aí eu vivia ali, era ponte, ali atrás da onde é o Nama agora, ali tudo era ponte, era tudo alagado. Mas nessa época que você morava na Pedreira, você, na sua infância, conseguia brincar, conseguia ir para a rua? A rua era o quintal da casa? Olha, eu costumo dizer, com todo respeito a todas as classes, que só para que a gente possa entender o que eu vou falar, hoje eu costumo falar de que a gente vive hoje vivíamos dois modelos de família, um de 50 anos atrás e o atual. Há 50 anos atrás, nós vivíamos com os pais mas protegendo mais, vigilante, os filhos tinham um certo respeito gostoso pelos pais, naquele sentido de tomar a benção de manhã, quando acorda, quando sai, quando chega. E a infância, e como eu fui de família pobre, vivi num bairro pobre, e eu costumo dizer que a infância de um garoto pobre, que vive simplesmente, e naquela época eu vivi isso dessa forma, ela às vezes, para quem gosta e para quem pode analisar e observar, ela é mais gostosa até de que um garoto que tenha mais posse. Eu me lembro que naquela época nós não tínhamos esse mundo tecnológico que se tem, não se tinha os brinquedos eletrônicos que se tem, era a lata, fazia o carrinho de lata, carrinho de rodimã, a rodinha de plástico com o pauzinho empurrando, para empurrar o carrinho. Os carros de lata, papagaio, fura-fura, peão, então, tudo tinha época, peteca. Eu tenho que dizer que ela foi rica no que eu vivi. Né? Mesmo vivendo de forma pobre, mas era uma infância que se vivia com vontade, com umas fantasias bonitas. Rica como uma infância deve ser. Isso. Né? Sem dúvida, cheia de brincadeiras. E hoje, pelo modelo atual que se tem, não se vê mais esse tipo de coisa. A gente lamenta, mas eu tenho certeza que vivi uma infância maravilhosa. Mudou muito a sociedade, né? Mudou. Você acha que o Estado acompanhou essa mudança? A segurança pública, o aparato de Estado acompanhou essa mudança para entender o que aconteceu com a sociedade? Olha, eu acho que eu sou meio assim, em relação ao que se vive hoje de violência, já que a gente entrou nesse assunto, e trazendo a figura da família, por esses 30 anos que a gente viveu na rua, combatendo
a criminalidade, assaltantes e principalmente, e isso não é uma novidade, em lugar nenhum do Brasil, o tráfico de droga, porque todos nós sabemos que a droga, ela é o carro-chefe de todos os crimes que estão para cá para baixo. Todos. Eu costumo até dizer que o garoto hoje que puxa um cordão na parada de ônibus está envolvido com a droga. É porque ele já estava viciado, já é para trocar na boca de fumo por uma droga. Mas na sua infância você via muito isso? Isso existia? Na vizinhança, entre os colegas de escola, a droga estava próxima da sua infância? Marcelo, que a droga é uma coisa antiga, né? Bem antiga. Mas na minha infância, quando passava uma pessoa, que antigamente se jogava bola no meio da rua, olha, lá vai o nego Zé Lídio, maconheiro. Era assim um absurdo. Era um absurdo. Então ela não chegou perto de ti? Não. Era um absurdo. Era a coisa mais rara para você ouvir de que tinha uma pessoa passando que era um maconheiro e seu garoto. Era a coisa mais rara. Hoje, se você entrar num bairro e tiver um grupo de jovens, muitas das vezes, eu não quero generalizar de maneira nenhuma, mas é o que eu vejo na rua, é mais fácil você dizer, aquele ali é o único que não usa droga. O careta, aponta o careta, é difícil de achar. É o caretão. Isso é lamentável. No mundo que se vive hoje é lamentável. 54 anos. Você quanto, Zé? 58. Não vou perguntar a tua idade. Eu sou uma garota. Mas eu costumo dizer que no meu caso, eu fui saber da droga já adolescente. 16, 17, que eu comecei a saber o que era aquilo ali. Também não convivia. Você, Zé, quando era menino? Não, eu nasci no bairro do Guamá. A gente sabia quem era o marginal do bairro. Ponteado. Mas as famílias se protegiam. Todo dia de manhã as mães trocavam informação. Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não deixa teu filho. Eu soube que teu filho está saindo com fulano. A família era mais participativa. Mas tu sabes por quê? A mulher ficava mais dentro de casa. Então tinha uma observação familiar mais vigilante. Até o avanço, tudo isso foram fatores contribuidores. O avanço da mulher para o mercado de trabalho, né? A mídia, a liberdade não vigiada e não fiscalizada que hoje existe, tudo isso contribuiu. Ou seja, a família, ela de uma certa forma se enfraqueceu. Se desestruturou. Se enfraqueceu. Naquela época, você via garotos e rapazes de 18, de 20 anos que continuavam fazendo programas com os pais. Naquela época, chegava o final de semana, o domingo era sagrado, os pais iam com os filhos para missa, ou seja, para que tipo de religião fosse, antes de ir para qualquer evento. Eu vou além, diariamente sentavam à mesa para almoçar, para jantar, para discutir o que não se vê mais isso acontecia hoje. Durante o dia. Hoje à noite, quando os pais chegavam, que ligava a televisão de válvula, né? Não sei todo mundo para assistir. Não sei se é da tua época. A de válvula também não. Vai. Não, né? Também não exagero. Mas naquela minha época era que o pai chegava na sala e começava esses programas dessas que só é homossexualismo na TV, que eu não tenho nada contra o homossexual aqui, mas eu acho, e bato isso já em Brasília agora, que eu sou da seguinte formação. Não admito, mas não admito mesmo, que queiram incluir na grade curricular de pré-adolescentes e de adolescentes matérias que venham ensinar, que venham induzir a gênero, que venha querer mostrar que tem que ser daquela forma. Eu acho que isso, com o tempo, cada um escolhe o seu destino. Mas existe? Existe? Meu amigo, em Brasília, sim. Em Brasília existem pessoas que querem fazer esse tipo de coisa. Existe uma meia dúzia em Brasília, na grade curricular, e há pouco tempo atrás nós tomamos conhecimento. Não lançaram uma cartilhazinha para jogar nas escolas, para fazer esse tipo de coisa? Para induzir, para mostrar que esse que é o correto, que tem que ter a liberdade, que tem que ter não sei o quê. Mas aí você vai ser chamado de homofóbico. Não sou. Não. Eu tenho amigo homossexual, jogo bola com homossexual, vou em restaurantes com homossexual, tenho amigo, convivo com isso, brinco com eles, não tenho nada contra, mas eu tenho certeza que qualquer homossexual consciente não ia querer isso para o filho dele. Ele não ia querer que na escola alguém ensinasse ele a ser machão, não queria que ensinasse ele a ser viado, duvido que quisesse. Quando você era menino, adolescente, a TV não mostrava de uma forma como mostra isso hoje, né? Como você acabou Até porque os pais, quando chegavam, olha, esse programa pode dormir.
Era assim. Era proibido assistir, né? Não era isso? Mas hoje tinha existe mais o moral, Facebook, né? o Instagram, o Google, tudo isso é maravilhoso, mas também tem um lado perverso. É verdade. Que é justamente o lado de poder oferecer essa sexualidade muito para a infância ainda, né? Hoje você é um parlamentar, um deputado federal, você pode propor uma lei que, se você conseguir convencer seus pares, ela pode se tornar... um projeto que, se você conseguir convencer seus pares, pode se tornar uma lei em vigor do país. Ainda nesse assunto que você está falando, da exibição na televisão, de novelas onde se mostra muito sexo, onde onde irmãos traem irmãos... Não é? Tem tudo isso, não tem, Vanessa? Aonde os parentes, enfim, os familiares trocam de esposa e de maridos a todo instante. Você tem alguma... Onde homem beija homem e mulher beija aí mulher. vai por aí afora. Então, você acha que isso deveria ser proibido? Você pensa em fazer algum tipo de projeto de lei que vá de encontro a isso? Você não acredita que, se você pensar nisso, a mídia cai de pau em cima de você? Eu não tenho, Marcelo, a maior preocupação com a mídia, eu não tenho o maior compromisso com o cidadão A, o cidadão B. Eu tenho meu compromisso com a minha consciência, o meu compromisso é com a família. Eu penso na família. Eu acredito que a gente pode ainda restabelecer a família nesse país, que a gente pode resgatar a família nesse país. Mas essa questão do que é apresentado na televisão. Na televisão? Você imagina que pode fazer algum tipo de projeto? Você tem alguma ideia? Poderia ser. Eu sei que na hora que você tentasse qualquer coisa nesse tipo, se eu for brigar com a Globo, se eu for brigar com o Record, se eu for brigar seja lá com que rede de emissora seja, em relação a esse tipo de coisa, eu vou ser massacrado, com certeza. Mas quem está me vendo do outro lado, quem me vê como família do outro lado, vai estar comigo, eu tenho certeza. Porque se você for consultar nas ruas, se acha bonito ver homem com homem se beijando numa novela... Estão todos chocados. Como família, eu duvido que eles aceitem esse tipo de coisa. Eu quero acabar com isso? Não quero. Eu quero resgatar a família. Eu quero poder dizer para o pai de família, para a dona de casa, para que elas possam resgatar no sentido de fiscalizar mais. Meu filho, esse programa não é para você. Você não tem idade para esse tipo de coisa. Você vai assistir outro tipo de programa, você vai assistir outra coisa. Isso aqui não é. Se eu não posso acabar lá, através até de lei, que talvez nem lá passe isso, porque, como eu disse para você, tem uma turminha em Brasília que é contra a família. Tem uma turminha em Brasília que gosta de destruir família. E eu não aceito isso. Carlos está aí com uma pergunta na ponta da língua, pelo que eu estou vendo. Nós temos hoje uma situação que é assim, você fala da família, da sociedade. Não seria melhor a gente fortalecer a sociedade ao invés de criar cada vez mais leis para tutelar a sociedade? Não é melhor deixar que a sociedade encontre o seu caminho? Com certeza. Do que a gente ficar buscando, através de lei, dizer o que a sociedade deve fazer? Mas quando você fala a sociedade buscar o seu caminho, você me dê um exemplo. Não, por exemplo, eu vou dizer para a sociedade, não assista isso, assista aquilo. Ou então, eu vou colocar dentro das escolas um tipo de educação que eu acho que é correto e que a sociedade não quer. Não é melhor ouvir a sociedade? Não é melhor que a gente reforce os conselhos escolares, os instrumentos de participação da sociedade para que ela diga o que é melhor para ela? Com certeza, Zé. Se você for consultar 10 pais de família ou mãe na rua e com as perguntas, você queria que na escola de seu filho, pré-adolescente, adolescente, fosse incluído aprender a ser homossexual ou induzir a ser homossexual, que fosse criado um esporte permanente para que ele pudesse ser um atleta, ou um curso técnico permanente e que ele saísse de lá com um emprego a nível médio. Qual vocês acham que esses pais iam querer? Qual você, Vanessa? A terceira opção. A terceira opção? Lógico. Hã? A ocupação com o encaminhamento de emprego. É óbvio. O movimento de reforçar a sociedade para que ela cresça e se fortaleça, eu penso ser melhor. O que você mas acha? Aí você vai... Acho, com certeza. Mas você vai ser acusado aí, no momento que você, de repente, vier com um projeto desse, se você vier, de buscar a censura. De querer a censura. Não quero.
Eu não quero censura. Vai poder dizer, mas não. A reforço da base evangélica, que é boa. Não, tem a base evangélica lá que eu tenho certeza. Tenho certeza e tenho certeza que a base evangélica é um reforço muito grande. Não quero censurar. Quem sou eu para censurar a imprensa? Acho sim que esse país deve ser livre, a imprensa deve ser livre. Pelo contrário, alguns nesse país estão tentando censurar a imprensa, que não sou eu. Não sou eu. Né? Pelo contrário, eu quero cada vez mais fazer com que a família seja mais forte, é como o Zé falou. Eu quero poder criar programas, eu quero poder criar programas de esporte, eu quero poder criar cursos técnicos, como eu vejo um programa em Paragominas, e quero parabenizar aqui o empresário e a Polícia Militar em Paragominas, que o jovem entra, e isso com o custo dele, não tem nada do Estado. Ele entra com 10 anos na escola, né, nesse programa, ele vai para a escola de manhã, com o carro levando, saiu da escola, ele vai para esse programa que é dentro de um estabelecimento onde tem a Polícia Militar participando, ele almoça, ele tem as obrigações dele depois do almoço, tem as tarefas, uns fazem a limpeza, outros fazem outra coisa, acabou isso aí, eles vão para a parte de curso técnico, vão ter 1 hora de curso técnico, por opção de cada estudante, cada um vai fazer o curso que quer fazer, eles passam toda essa hora fazendo o curso técnico, acabou, eles põem a roupa de educação física e vão praticar esporte. 5 horas da tarde eles saem e são deixados na casa deles. Regime integral. Veja bem. Isso é um projeto da prefeitura? Não, é de um empresário que tem lá, de um empresário. E ele me disse o seguinte: Éder, a gente acompanha, que não era para falar, porque ele não me autorizou a falar, mas eu tenho que falar para que a população veja, para que aqueles que são do executivo vejam, que é o tempo que estão investindo em outras coisas, e o tempo que estão colocando dinheiro ou escapando com dinheiro para outro lado, invista nisso, que aí a gente vai ter um país e um Brasil muito melhor. Então você é a favor da educação em tempo integral? Mas seria muito bom. Ele vai responder essa pergunta, porque a gente Veja tem bem. que ir para o nosso primeiro intervalo comercial, é rápido, ficamos com a pergunta do Zé Carlos. E eu nem conheci a vida pessoal ainda do Éder Mauro, antes até dele ser policial civil. Eu também não, mas a gente vai saber também depois que ele responder essa pergunta do Zé, mas é no segundo bloco. Eu volto daqui a pouco com o delegado, deputado federal Éder Mauro.